Hello, titia chegou, minha gente. Hoje eu vou fazer um Vital Responde, agradecendo Neimier e a Carmen, que sempre me ajudam neste quadro. Um beijo para vocês, crianças. Vamos lá, pessoal. Senhor Vital Froze, dá uma organizada melhor nisso aqui. Senhor Vital Froze, gostaria de fazer uma pergunta a respeito de seu último áudio relacionado aos sistemas. A família pode ser considerada como um sistema da 3D? Desde já, gratidão. Vital responde, do jeito que é hoje, sim. Mas mesmo na 5D a família vai existir, só que num outro formato, principalmente no quesito relacionamento. Abraços de luz. Gente, boa parte das famílias hoje são famílias, vamos dizer assim, que se formaram a partir de questões kármicas. Resgate, tiriri, pororó. Na quinta dimensão, as relações não serão kármicas. Será por afinidade, será por energia, né? Por compatibilidade energética. Por isso que será diferente. Afinal de contas, o que vai unir as pessoas é realmente a energia, a sintonia. Pense que maravilha. Aff, Maria. Olá, senhor Vital Froze. O que ando percebendo é que muitas pessoas não querem desencarnar, mesmo doentes. Porém, do nada, estão sendo retiradas de seu corpo físico rápido. Seria o seu tempo extinto aqui ou estão indo por algo maior? Beijos de luz e gratidão por tudo. Vital responde. O desencarne está sempre atrelado ao plano da alma encarnada. Não existe acaso. Muitos estão partindo porque o seu tempo chegou. Isso não quer dizer que vão para o exílio e nem que voltam para a nova terra. Cumpriu o tempo de experiências. A alma precisa se desfazer do corpo material. Abraços de luz. Gente, eu percebo que há uma grande confusão ainda de pessoas que acham que todo mundo que está desencarnando está sendo exilado. Não é bem assim que a banda toca, não, né? Quem está desencarnando é porque está cumprindo o seu plano de alma. No seu plano de alma, ele determinou que ele desencarnaria. Agora, quem vai para o exílio, quem volta para a nova terra, não tem como saber, né? Ninguém pode interferir num plano de alma quando o assunto é desencarne, exceto a própria pessoa pela via do suicídio. Fora isso, os planos se cumprem, com toda certeza se cumprem. Vital, quando sentimos que precisamos de Deus para nos sentirmos bem, sentir paz, é um passo para a ascensão? Resposta do Vital, depende. Eu diria que quando sentimos que não precisamos mais de Deus e sim que compreendemos que somos todos um com Ele, então estamos de fato compreendendo o que somos, quem fomos e em que nós devemos nos tornar. Acreditar que precisamos de Deus para sermos felizes é delegar uma responsabilidade que Ele não tem. Tudo depende de cada um e essa possibilidade, sim, foi Ele que nos ofereceu. Precisamos apenas saber usar os nossos recursos internos. Abraços de luz. Leandro Zanetti, meu querido, um beijo para você. Obrigada também por ter me mandado aqui esta pergunta. Gente, veja, né? Precisar de Deus para ser feliz. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas não concordem no choque. Você não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz. Até porque quando você se sente integrado ao universo, ao cosmos, à fonte que é Deus, porque nós somos frutos dessa fonte, você de fato entende o que é. Você não precisa, você é. Por quê? Você não precisa de Deus porque você é um com Deus de fato. Perfeita essa resposta, Vital. Você é Deus. Somos deuses. Quem disse isso? Percebem como as coisas foram conduzidas de forma manipuladora também na parte, ou talvez principalmente na parte espiritual? Deus não é muleta. Deus não quer ninguém na dependência dele.
Gente, não dá para explicar Deus. Deus está acima de qualquer explicação e de qualquer compreensão. Não se compreende Deus, se sente Deus, se vivencia Deus. Qualquer outra questão, palavras dentro do vocabulário da 3D são insuficientes para explicar ou esclarecer. Você tem uma paciência de Jó, viu, Vicente? Ó, Vital, você tem uma paciência, eu te admiro. Caro amigo Vital, você muda algumas palavras, mas sempre fala as mesmas coisas. Seria possível você responder uma pergunta direta? Como, por exemplo, quando vai ser o evento? Vital responde. Como sempre é dito, não existem datas fora do tempo linear, mas sabemos que está tudo muito próximo. Eu arriscaria dizer que deve acontecer dentro de uma janela de tempo de 50 anos que vai desde 1975 até 2025. Então deve vir neste prazo, mas é uma estimativa. Abraços de luz. 1975 é um ano muito importante, por sinal. 2025. Quantas vezes o Vital já falou disso aqui? Dessa janela de tempo em que há previsão de acontecimento do evento. É impressionante como as pessoas precisam de datas. Por isso que elas quebram a cara e ficam todas aí batendo cabeça. Já foi dito 1 milhão de vezes que não existe data. Mas quer data. Qual é a fonte? Eu adorei, aliás, o Vital naquele áudio disse, né? Quer fonte? Vai procurar a fonte onde quiser. Gente, é uma necessidade de detalhes e o principal vai passando, que é a mensagem. Cala a boca, Márcia, que às vezes você fala demais. Eu falo mesmo. Pronto, falei. Vou te falar uma coisa, viu? Vamos lá, meu povo. Enquanto li o seu texto, me veio a imagem do atual presidente do Brasil e fico pensando onde ele se encaixa. Para mim, ele representa o demônio em carne e osso, mas essa é a minha visão dele e do mal que ele e seus companheiros fazem aos brasileiros há 40 anos. Vital respondeu o seguinte: eu vi que você cobrou uma resposta em outro comentário e até respondi lá que não tinha visto. De fato, como há respostas nele, o comentário sobe para o início. Faço a leitura na ordem, só agora eu vi. Esse tipo de comentário que envolve as paixões políticas são coisas que não resolvem nada quando se quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Por isso não respondo e não quero discussão política aqui. Todos temos nossas convicções. Elegemos nossos representantes e quando não resolvem as pendências as quais deveriam, por ser de suas responsabilidades, não cabe a nós ficar brigando. Devemos sim cobrar dentro das possibilidades daqueles que nos representam no Congresso. Só eles podem agir. Nós não temos essa responsabilidade. Aqui nesta página eu primo sempre pelo esclarecimento. Então assuntos que podem gerar conflitos não são aceitos. Mas posso ao menos te dizer que nenhum governante, por mais poderoso que seja, tem a capacidade e o poder de impedir uma única alma de ascensionar, e tampouco tem o poder de impedir a transição planetária. Somos almas encarnadas e estamos aqui para finalizar nosso aprendizado. Torcer para um mundo melhor é louvável e nos engrandece, mas não temos a responsabilidade de salvar quem quer que seja. Pelo contrário, a baixa frequência que essas discussões trazem podem sim impedir a nossa ascensão. Isso sim seria o maior prejuízo que um mau governante pode nos causar.
Abraços de luz. Eu só vou falar uma coisa em cima desse comentário do Vital. É a única coisa que eu tenho para dizer. A gente não sabe quem é quem na atual conjuntura. E eu acho bom que a gente comece a, pelo menos, trabalhar essa ideia, porque o que está por vir, no meu entendimento, não me pergunte o que é, porque eu não sei de nada, graças a Deus, vai nos surpreender. A gente tem que contar com todas as possibilidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não contarmos com todas as possibilidades, na hora que a bomba estourar, a gente vai ser atropelado pela boiada. Na hora que a boiada sair com tudo, que estourar a barragem, a gente vai junto. Por isso que eu bato na tecla do equilíbrio. Nós, que sabemos uma coisinha, terapeutas precisam trabalhar seu próprio equilíbrio. Vai faltar terapeutas, porque muitos estão ficando no meio do caminho. Por conta desse desequilíbrio de se envolver. A partir do momento que eu entro no conflito e na briga por essas questões, eu tenho as minhas convicções que são as mesmíssimas, não mudou nada. O que mudou foi o meu entendimento sobre as coisas. Até onde eu precisava fazer aquele papel mais... como que se fala? Mais ostensivo, eu fiz. Quando eu percebi que eu estava alimentando algo que não tinha uma energia legal, eu parei. E é isso que a gente precisa entender. Não adianta eu ficar batendo de frente ou, sabe, vendo coisas acontecer e falando para os outros, tá vendo? Vai, faz. Não resolve nada. Isso não resolve absolutamente nada. Eu estou sentada numa cadeira assistindo um grande teatro. Eu tenho plena consciência disso. Ora eu participo dele, ora não. Mas nas minhas participações, eu não vou para a energia do conflito, ou do confronto, de ficar batendo boca com quem quer que seja. Não é este o meu papel neste momento. Porque nada vai parar o que está por vir e não existe alma encarnada ou desencarnada capaz de atrapalhar ou interferir num decreto divino. Simples assim. Aí sim a pessoa pode ficar perdida. Trabalhando na sua ascensão, né? Só focando nessas coisas, sem se dar conta do trabalho interno, que é o único que de fato interessa. Oh, meu Deus, bati errado aqui, não foi? Foi. Bateu errado, acerta. É assim que funciona. Gente, um segundinho, por favor, crianças. Só um minutinho. Que maravilha este conhecimento que você compartilha, Sr. Vital. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam nas coisas esotéricas e na transição planetária. Uma pergunta: existe entre nós, neste momento de transição planetária, mestres ascensionados encarnados? Se sim, poderia nos citar alguns nomes? Gratidão. E o Vital responder: não há como saber quem são, mas com certeza há alguns entre os encarnados. Abraços de luz. Não tem como saber, né, gente? Eu já li, acho que o próprio Vital, será que foi o Vital? Em alguma resposta, mas eu já li alguma coisa falando de anjos que estão encarnados, de mestres que estão encarnados, de seres altamente evoluídos que estão encarnados, e eu, na minha modesta, no meu modesto sentir, tenho absoluta certeza de que isso é real. Este é o momento mais importante da história do planeta. Não poderia ser diferente.
A energia desses seres, ela já pode ser sentida por quem se conecta a eles. Através do trabalho interno, através do desenvolvimento das virtudes da alma, o amor, a compaixão, o respeito, o perdão, a alegria, a solidariedade, a fraternidade, né? E tantas outras qualidades que nós estamos desenvolvendo. Nós nunca estivemos sós, não será agora. Gratidão, caro irmão Vital, por informações que nos trazem tanta esperança de um mundo novo. Desejo que tudo se cumpra o mais breve possível. Leio seus textos, ouço seus áudios já há tempos, mas sempre me faço uma pergunta. Por que o Criador permitiu que a humanidade fosse tão escravizada, controlada por seres tão ruins? O Vital responde. As almas que se comprazem na prática do mal também são filhas da fonte divina. Estar aqui entre os humanos que agem no bem é uma oportunidade de se elevarem também. O amor dos bons humanos pode ressoar de alguma forma naqueles corações endurecidos, e com o tempo muitos se voltam para o caminho da luz e da redenção. Esse é o objetivo. Lembrando que aqui é uma escola de almas, abraços de luz. Essa pergunta é muito recorrente, né? Como é que Deus permitiu? Como é que Deus permitiu? Veja, tudo é sintonia. E tudo é aprendizado, né? Eu tenho batido muito nessa tecla. A essência humana é boa, a essência humana é boa, a essência humana ela é muito boa. E o Vital já falou em textos, né? Outros textos, de que muitas almas foram tocadas, né? Almas endurecidas foram tocadas pela bondade humana e se voltaram para a luz. Portanto, mais uma vez, fica a mensagem do trabalho pela via do amor. É a única capaz de reverter qualquer quadro negativo. A gente nunca sabe o quanto uma pessoa é tocada pelo amor, pela luz, pela bondade, pela solidariedade. Nós viemos para cá conscientes do que nós enfrentaríamos. Não temos consciência agora, mas nós viemos conscientes, com certeza. É o que eu falo, levantamos a mãozinha e aqui estamos para cumprir a última etapa, né, na Terra 3D desse grande plano divino. Nós somos executores do grande plano divino. Isso não é tarefa para qualquer um, não, minha gente. Pense. Almas muito corajosas estão encarnadas neste momento. O Senhor diz que tudo vai ser nessa geração. Eu confio, acredito. Mas hoje sobram dedos de uma mão para contar o número de pessoas que estão despertando ao meu redor. As pessoas não acordam. Sinto-me tão só, não tenho com quem conversar, estou cada dia mais calada. Seus vídeos, textos, algumas lives é que tem preenchido meu aniversário, meu aniversário. Já você tirou aniversário, Márcia? Meu viver, tá, gente? Desculpa. Não tem como conversar, trocar conhecimentos. As pessoas não querem ouvir e o que elas falam é tão vazio, tão dentro da Matrix, que o diálogo se encerra rapidamente. É tão solitário, difícil. Abraços de luz, querido amigo de alma. Vital responde. Precisamos entender que não dependemos dos outros para ascensionar. Basta apenas do nosso querer e dos nossos esforços em mudar. Abraços de luz. Vamos lá, pessoal, veja. É claro que quando você entra no caminho do despertar, muitos assuntos a gente já não tem mais pacovar para conversar. E nesses momentos a gente precisa refletir uma coisa.
Ninguém é obrigado a falar do que não quer. Agora, não é possível que não existam outros assuntos para se falar, minha gente. Se você tem amizade, se você tem carinho, afeto pelas pessoas e elas por você, não é possível que vocês não tenham assuntos em comum do dia a dia. Eu não falo de assuntos que eu não quero falar, mas eu também não imponho aos outros assuntos que eles não querem falar. A gente precisa trabalhar a maturidade, tá, gente? Não dá para ficar só falando de Despertar, de Matrix, não dá. Não tem como. E outra coisa, ninguém tá aqui para despertar ninguém. Porque eu despertei. Você não despertou ninguém. Se bobear, você não despertou nem você. Porque você achar que você despertou alguém, você não tá desperto. Essa é a minha opinião. Um desperto não tem a pretensão de despertar ninguém. Um desperto sabe que cada um tem o seu momento, assim como ele teve o dele. Agora, gente, vamos falar de outras coisas, vamos viver a vida, tanta coisa boa para se fazer, pelo amor de Deus. Porque senão o caminho é isolamento mesmo. Com toda certeza é. Só que não precisa ser assim. O momento, galera, de cowboy. Momento. Jesus amado. Colabora, meu filho. Caro Dr. Vital Froze, muito agradecido por este vídeo, Matrix, que vem de encontro à minha sugestão, mas fiquei com as mesmas dúvidas que tinha antes, em especial sobre o regime e o sistema econômico. Vai ou não vai acabar o comércio, a compra e a venda? Sabe a minha opinião? É essa. Há já dois poderes no planeta, o governo oculto que está em processo de destruição e o governo do comando Ashtar e de seu comandante supremo que controla o planeta, cada vez mais e que está a dirigir o processo de destruição do governo oculto. Um abraço de luz de Portugal, força aí com suas mensagens, já não perco nenhuma. Resposta do Vital. Na nova Terra não haverá mais comércio, pois tudo será replicado através dos replicadores quânticos. Não haverá necessidade de comprar, já que tudo será gratuito. Vamos fazer hoje tudo aquilo que precisa ser feito sem tantas preocupações com o que virá. Tudo será de acordo com os planos divinos. Não há nenhuma razão para se preocupar com este plano. Quanto ao governo oculto, ele já está removido. O que existe é que alguns representantes em cargos de quase todos os países que ainda seguem a cartilha. Mas será por pouco tempo. Abraços de luz. São os fantochezinhos aí, né, gente? É o seguinte, o mundo que se desenha diante de nós é um mundo que não dá pra gente imaginar. Possível a gente imaginar um mundo onde não haja comércio, onde a gente vai ter uma máquina, né, para replicar o que a gente precisa, onde haverá uma máquina que vai curar, né, doenças de forma tão assertiva, enfim. Mas o fato é que a gente está vendo aí, né, esse governo oculto, esse mundo Matrix desmoronando, né? E foi de cima para baixo, né? Foi o topo, como disse o Vital no vídeo, no áudio da remoção das almas endurecidas, foi do topo da pirâmide para baixo. Só que a gente vive um plano físico, e a gente está vendo a destruição agora aqui. Não dá para imaginar o que vem pela frente, minha gente. Por mais que a gente tenha uma imaginação fértil, não dá.
Amigo Vital Froze, preciso de sua ajuda, pois apanho muito as energias das pessoas ao meu redor. Se alguém está feliz, eu estou feliz. Se alguém ficar moado ou calado, eu também fico. Se alguém ficar violento, eu também tenho essa tendência, embora tenha consciência disso e tente ao máximo ficar na minha. Mas fico triste por muitas vezes não conseguir. Como devo proceder? Obrigada. Resposta do Vital. Compreender que o drama do outro é dele. Veja, aliás, nossa, hoje eu tô... Você já tem os seus próprios dramas que precisa entender e resolver. Isso não significa que deve se omitir, mas sim apenas compreender. Não vai ajudar em nada tomando para si a dor dos outros. Ajudamos mais quando sentimos, mas não absorvemos, pois estaremos em condições melhores para ajudar. Abraços de luz. Gente, é assim, gente, veja bem. Há que se entender que esse negócio de ser esponja é nocivo, tá? Esse é o meu entendimento. É preciso aprender a lidar com isso, a não absorver. Para isso existe blindagem, para isso existe consciência. Eu não tenho aqui que ficar apanhando as energias de ninguém. Eu tenho as minhas questões para lidar. Ponto. Né? O que nos ensinaram é que a gente tem que ficar absorvendo a dor do outro, sofrer com o outro. Não tem que sofrer com dor de ninguém, não, porque sofrimento só alimenta as trevas. Ser compassivo, sim. Ser acolhedor, sim. Ser solidário, sim. Mas sofrer com o outro, não. Vital Froze, uma dúvida por gentileza. Muito está se falando sobre uma mudança geográfica da Terra que acontecerá de forma abrupta e juntamente uma evacuação com naves. Tem alguma informação sobre isso? Gratidão. Resposta do Vital. Não tenho nenhuma informação sobre a tal evacuação. Não creio que seja necessário. Abraços de luz. Aliás, o que tem de canal que bate nesse negócio de evacuação, nunca assisti nenhum vídeo, nem pretendo assistir, porque eu não ressoa em nada comigo. Pode ser que aconteça? Lógico que pode. Agora, eu não vejo sentido, lógica nisso. Qual a lógica de se evacuar este planeta? Com tudo que nós estamos vendo, né? Então, mas acho que cada um acredita no que quer, né? Acreditando que se vive com um humano híbrido, sendo que ele desconhece essa realidade, é errado continuar na sua companhia, mesmo sendo ele o companheiro ideal, por ausência de sentimentos dele? É possível esse ser mudar por influência, mesmo sem ele ter consciência disso? Grata se puder responder. Gratidão pelos seus ensinamentos. Resposta do Vital. Como saber se de fato o companheiro é híbrido? Independente disso, cada um sabe o momento de findar um relacionamento. Muitas vezes são apenas lições que ainda precisam ser aprendidas. Abraços de luz. Não dá para saber, né, gente? Para mim, híbrido é um ser que... É a minha interpretação, tá, gente? Para mim, híbridos são seres que realmente você percebe que não tem coração, não tem alma, são seres cruéis. Eu sempre falei muito, eu não acredito que um ser humano seja capaz de atos de crueldade. Para mim são seres híbridos. Agora, realmente com relação a relacionamento, né, cada um sabe de si. Gratidão por mais um texto esclarecedor. Quando fazemos apometria, algumas encarnações são reveladas, né? Ou não? Resposta do Vital. Não necessariamente. Porém, algumas revelações de vidas passadas podem ocorrer durante qualquer técnica holística, ou seja, qualquer técnica que use física quântica, pois a nossa alma nunca morre. Nunca morreu, né?
A vida dela é continuada, apenas interrompe a vida na matéria com o desencarne. Abraços de luz. Olha, gente, eu continuo insistindo que informações de vidas passadas, elas vêm para quem e no momento que elas precisam vir. Se elas não são informações que possam trazer algo de relevante, eu acredito, não sei nem se é trazer algo de relevante, porque eu acredito que as informações de vidas passadas sejam relevantes, mas eu digo assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se é uma informação que tende a deixar a situação mais complicada, ou seja, não vai agregar, ela não chega. E eu acredito que tudo aquilo que a gente vai precisar acessar, a gente vai acessar no momento oportuno. Um momento. Peraí, tá, gente? Senhor Vital, tem uma questão. Eu ainda não consegui entender. Se o senhor não se importar de me esclarecer, lhe agradeço. Várias vezes já foi dito, todas as vidas que tivemos foi como se fosse um teatro, uma ilusão. E o que estamos vivendo hoje são hologramas, não existe mais. Então, na realidade, onde estamos? Obrigada e abraços de luz. E o Vital responde o seguinte: estamos aqui sob o véu do esquecimento, experienciando exatamente essa dualidade, essa ilusão. Quando recobrarmos a consciência mais elevada, vamos poder entender isso. Hoje só precisamos fazer o nosso melhor, ou seja, agir dentro do bem. Abraços de luz. Gente, é o que eu falei, né? Já em outras vezes. É muito complexo uma mente 3D como a nossa entender certas coisas. Então, quando a gente fala é um holograma, eu também tenho minhas dificuldades, mas eu entendo que tudo isso que a gente está vivendo não é de fato a realidade. E nós estamos aqui cumprindo um papel importante, mas um papel. Nós não somos isso, nós estamos isso. E no momento, né, certo, nós vamos acessar aí essas informações e acessar essa vida, né, real, vamos dizer assim. Peraí, minha gente. Vamos lá. Vital Froze. Há muito tempo não choro com uma mensagem e chorei na passagem que você diz que não há nenhuma alma encarnada ou desencarnada, seja em que dimensão for, que possa mudar aquilo que está determinado por quem criou o infinito, aquele que criou tudo. Nossa, tocou minha alma essa frase. Me sinto tão pequena, indigna, cheia de falhas. Não sei se mereço alguma misericórdia de Deus, mesmo tendo feito somente erros humanos da minha passagem nesta terra. Meu desejo é que minha mãe Maria tenha um olhar para mim nesta evolução aqui, mesmo cheia de falhas humanas, mas que eu não seja indigna deste olhar deles para mim. Obrigada pela mensagem, me deu um alento, mesmo que eu não volte para a terra, mas que eu, minha alma, esteja sempre evoluindo para crescer e melhorar. Gratidão. Resposta do Vital. Lembre-se que você está numa escola de almas. Os erros são nossos melhores mestres. Não se culpe. Abraços de luz. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas mais complexas e tristes é justamente o quanto eles conseguiram fazer com que nós nos sentíssemos culpados. Como eu costumo dizer, nós somos culpados da morte de Cristo até hoje.
filhos de uma mãe. E para a pessoa sair desse estado, há que se realizar um trabalho muito intenso. Veja, né, o depoimento dessa moça, me senti indigna e pequena. Por que se sentiu indigna e pequena? Porque assim como ela, muitos de nós ainda não entenderam que nós somos o próprio Deus. Nós somos filhos dessa fonte que tudo é e que criou esses seres maravilhosos como Maria, Sananda, Miguel e tantos seres aos quais nós recorremos diariamente. A gente se esquece que nós temos ou nós somos fractais de versões superiores de alma do gabarito deles. A crueldade dessa gente, se é que pode se chamar de gente, que controlou a humanidade e conhece tão bem a alma humana a ponto de atingir, né, o calcanhar de Aquiles da humanidade, fazendo com que a maior parte se sinta um lixo, não é brincadeira não. Por isso que o trabalho de terapeutas e de espiritualistas e de pessoas compromissadas verdadeiramente com o alto é um trabalho de suma importância. Porque o que as pessoas realmente precisam é só entenderem o que elas são. Elas não são indignas, elas não são pequenas. Todos nós erramos para acertar, para corrigir, para melhorar. Não há culpa, não há condenação, há aprendizado. Senhor Vital, obrigada pelas informações. Tenho uma dúvida. De acordo com Kardec, cada espírito é ligado ao corpo desde a gestação pelos fios de prata. E quando eles se rompem, a vida se esvai do corpo. Então, como ocorre essa substituição sem romper os fios de prata, sem tirar a vida do corpo? Resposta do Vital. A alma só se liberta do corpo quando os fios são cortados. No processo onde acontece um entrante, a troca é feita no momento em que a alma é desligada do corpo. Neste exato momento, a outra entra. O corpo não para de ser animado por uma alma em nenhum segundo. Abraços de luz. Pensa nesse processo, meu povo. Pensa. Tá lá a alminha, dona do corpo até então, sendo retirada e no mesmo segundo uma outra alma... Que engenharia, hein? Coisa mais linda. É tudo muito perfeito. E é por isso que eu digo, nós temos dificuldade de entender porque nós não temos entendimento de muitas coisas e mesmo entender perfeição é uma dificuldade para nós. Deve ter muito entrante nesse momento aqui, viu, minha gente? Eu tenho certeza. Absoluta. Olá, professor Vital. Maravilha esses textos e áudios que nos esclarecem e nos dão entendimento de muitas dúvidas que temos. Gratidão eterna. Gostaria de perguntar: nos dias de hoje, ainda, os humanos híbridos continuam nascendo, encarnando como bebês ou entrantes? Namastê. Vital responde: a alma que não possui a frequência da nova Terra não está mais encarnando aqui. Já um entrante só pode assumir um corpo já formado e não enquanto estiver no útero materno. Abraços de luz. Gente, a meninada que está encarnando aí são aquelas crianças, né? Que vêm para ajudar e muito nos processos, né? Da nova Terra. Então, curva de rio não encarna mais.
Gratidão, professor Vital. Muito esclarecedor os textos canalizados. Aguardo sua resposta sobre quem é seu mentor. Então responde. Eu diria que é uma equipe. Dependendo do trabalho a ser realizado, sempre há aquele ou aqueles que assumem o comando dos trabalhos. Além de datas, as pessoas têm uma necessidade impressionante de nomes. E por isso que é tão fácil manipular pessoas. Basta uma assinatura de um popstar da espiritualidade e está tudo resolvido. Eu posso vir aqui e ler um texto que eu mesma inventei e colocar uma assinatura de renome e dizer que eu canalizei. Quem vai dizer que não? Nomes pouco importam, gente. O que importa é a mensagem. Não à toa, muita gente está perdidinha. Primeiro, porque só se entope de informação, né? E segundo, porque dá mais valor ao nome, né, ao crédito, à assinatura do que à mensagem. Vamos lá. Será que dá tempo aí mais uma? Peraí, tá, gente? Vital, por favor, tem uma questão que talvez fuja um pouco do texto de hoje. Quando algum conhecido ou parente meu morre, sempre tem alguma coisa que me avisa, ouço a pessoa me chamar e outras vezes vejo um pássaro preto ou borboleta preta grande. O pior é a sensação que fica, estralos nos móveis, às vezes sinto até me tocar, gostaria de saber o que fazer para isso acabar. Agradeço muito. Resposta do Vital. É bem provável que você tenha uma percepção bem aguçada, mas isso não precisa ser um incômodo, pelo contrário. Você pode usar essa capacidade de ajudar aquela alma que desencarna. Não precisa saber quem é, basta apenas que em pensamento deseje o encaminhamento daquela alma. Muitas ficam perturbadas logo após o desencarne e são atraídas pela luz de certas pessoas sensíveis. Encoraje-a a seguir e diga-lhe que o amparo estará sempre ao lado dela. Que confie nos amparadores do além-túmulo. Isso faz toda a diferença para aquela alma que se sente perdida logo após o desencarne. Abraços de luz. Isso é de suma importância. Quando vocês souberem de alguém que desencarnou, receberem uma notícia, conversem mentalmente. Segue em paz. Aceite a ajuda, principalmente se for próximo, né? Aceite a ajuda e o amparo dos irmãos que aí estão e segue em paz. A sua jornada neste momento encarnado terminou e está tudo bem. Isso tem um efeito tremendo para muitas almas, porque existe um estado de perturbação pós-desencarne e esses diálogos mentais ajudam sobremaneira. Nós não temos noção do quanto nós podemos ser úteis 24 horas por dia, eu diria. Então, um pensamento, né, direcionado para quem parte, no sentido de esclarecer, ajuda muito. Tá bom, pessoal? Eu termino por aqui este Vital Responde e amanhã volto com outro conteúdo. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês e até amanhã.